Olá, gente, bom dia. Nós vamos estar, nesse momento, repassando com vocês sobre a nosso primeiro conteúdo da primeira avaliação. Bom, Guerra Mundial, né? Nós já vimos ele e nós vamos dar uma pequena pincelada sobre o assunto, tá? E que para justamente a gente relembrar algumas coisas para a prova. Bom, gente, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem precedentes. Não que não houvesse antes nenhuma guerra, né? Mas essa foi algo. Essa e a Segunda Guerra Mundial foi algo bem marcante. Primeiro que, gente, ninguém esperava que, no caso, essa guerra ela fosse durar tanto tempo, 4 anos, tá? Aqui nesse mapa que vocês estão vendo, tá os países que estavam meio que diretamente se, se envolveu, tá? Não a princípio, tá? Porque uns foram entrando, outros foram saindo, e enfim. Mas foi uma guerra que aconteceu na Europa, mas aí você pode até perguntar, mas foi uma guerra na Europa, mas por que é mundial? Se você for ver bem no mapa, tem alguns países que não é da Europa, mas que estão aí no meio. Estados Unidos e Japão são uns, né? Foram países que foram entrando posteriormente, tá? Devido a algumas outras situações, mas foram entrando, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Bom, as principais características as principais causas da Primeira Guerra Mundial, eu coloquei 4 aí, tá? São principais guerras, não são principais causas, tá? Não são as únicas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho cada causa dessa, tá bom? Bom, teve imperialismo e o militarismo, nacionalismo. Basicamente, gente, esse nacionalismo está voltado para a Alemanha e Rússia, tá? Tem a questão dos sistemas de alianças, né? E tem a questão da política da paz armada, tá bom? Então, são pontos que causaram, né, que foram as principais causas dessa Primeira Guerra Mundial, tá ok? Mas, gente, a gente vai ver um pouquinho sobre esse contexto, né? Em que contexto a Europa estava quando se iniciou a guerra? Bom, basicamente, gente, por incrível que pareça, né? Aparentemente era um período de calmaria, né? Era um período que as pessoas estavam num grande otimismo do futuro, tá? Por quê? Haviam grandes progressos na questão da ciência, na questão da tecnologia. Então, por conta disso, as pessoas tinham essa questão né, de se ter uma esperança maior no futuro, né, por conta, né, desses avanços tecnológicos e avanços científicos que houve no começo do século XX. Bom, na verdade, a questão da Belle Époque ela começou em meados do século XIX, né, e se estendeu até 1914, já no século XX. Bom, os padrões culturais e políticos, né, europeu, mais precisamente da França, ela se estendeu por vários lugares do mundo. Né? Aqui do Brasil a gente tem muito exemplo disso. Né? A própria Belém, ela participou de algum modo
desse momento, né? Desse período. Bom, a expressão Belle Époque, ela vem, é uma expressão francesa que quer dizer bela época, né? Foi um período realmente de avanços, né? Como eu falei, culturais também falando e políticos, tá bom? Então, assim, muitas das tendências desses padrões políticos e culturais eram ditados por uma aristocracia europeia, ou seja, por classe alta, por uma classe alta europeia, tá? Então, isso fez com que se expandisse ainda mais por todo o mundo. Detalhe, gente, a Europa ela sempre foi o grande farol, né, para o restante do mundo. A Europa ela sempre foi aquela que as pessoas se miravam, né? Se você quisesse ter ou pertencer a uma a uma sociedade, entre aspas, civilizada, você precisava se adaptar aos padrões culturais europeus, tá? A questão da modernidade também era a mesma coisa. E Belém, ela teve muito disso, né? Se você der uma volta ali em torno do Teatro da Paz, né? Aquele entorno ali, você vai ver muito. Hoje em dia está bem descaracterizado, tá? Tá muito bem descaracterizado. Mas nesse momento, no começo do século XX, você via muito da Europa ali. Ainda você percebe, mas nesse momento você via bem mais da Europa aqui em Belém, né? Tudo foi importado de lá para cá para montar a questão urbana, tá bom? Justamente para não ficar fora, né, da questão da modernidade, desses padrões, né, europeus, tá? Bom, questão do nacionalismo e militarismo. Gente, você valorizar, né, os aspectos culturais, aspectos de beleza naturais que o seu país tem, não é errado, né? Muito pelo contrário, você precisa sim valorizar. Porém, quando esses sentimentos nacionais é levado ao extremo, isso já se torna problema, porque isso vai resultar em outros tipos de sentimentos. Por exemplo, a xenofobia. Tá? No momento em que esse nacionalismo se torna, né, algo exagerado, né, ao ponto de você achar que o seu povo, que a sua nação, ela é superior a qualquer outro, isso já se torna problema. E foi o que aconteceu nesse momento, tá? Esse exagero no nacionalismo resultou em xenofobia, resultou em rivalidades, tá? Resultou em sentimentos que poderia ser algo perigoso, tá bom? Então, assim, o que é nacionalismo? Né? Aquele conjunto de ideias e sentimentos relacionados com a unificação de território ou Estado, né? Essa valorização, né? de cultura, enfim. Mas é aquilo que eu falei, isso é exagerado, se torna problema. Bom, foi um período também que houve a questão de avanços no âmbito militar, né? Muitos armamentos eles foram construídos nesse período, tá? Por exemplo, muitas armas químicas, muitas bombas foram construídas, submarinos, enfim. Nesse momento foram construídos muitos armamentos realmente para justamente
para se ter uma destruição em massa, né? E esse momento ficou conhecido também como tecnologia da morte, tá? Mas a gente atualmente conhecemos como a paz armada. Bom, ainda existe a questão das políticas imperialistas, que estava nesse momento também muito em alta, né? Bom, as conquistas de várias colônias nesse momento, né, estimulou ainda mais a questão da rivalidade. Agora vocês imaginam, o nacionalismo exagerado, né, e essas políticas imperialistas e o avanço militar, né? Imagina três fatores juntos, né, no momento. Ainda tinha aquilo que eu falei, né? No período da Belle Époque tinha a questão do, né, por conta desses avanços tecnológicos, tinha a questão desse otimismo, né? Desse exagero, dessa questão de que que o seu país é soberano sobre os outros, enfim. Isso realmente iria resultar é, em conquistas de colônia, né? Ia resultar em uma expansão maior militar, porque se nesse momento, para você demonstrar poder, você também precisaria ter uma questão ibérica muito forte. E foi o que aconteceu aqui, tá? Nesse momento, tá ok? Então foram motivos, né, fortes que levou à Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, mas houve um estopim, né? Digamos que houve aquela gota d'água, né? Como eu falei anteriormente, havia faíscas sendo soltas para tudo quanto é lado, né? Precisaria apenas daquela gota d'água para tudo, né, transbordar. E essa gota d'água foi justamente o atentado em Sarajevo, tá? Onde o herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, ele foi assassinado junto com a sua esposa, tá? Francisco Ferdinando, ele foi vítima de um atentado em Sarajevo. Ele foi até a Sérvia para fazer uma manobra militar e isso foi muito mal vista pelos sérvios. E lá, gente, a Sérvia, ela era uma colônia, né, deles, e ele foi lá fazer uma manobra, né, militar. Assim, neste momento, havia uma organização extremista nacionalista na Sérvia, conhecida como Mão Negra, né? Um desses integrantes da Mão Negra, que é dessa organização, em dado momento, quando a agenda do Francisco Ferdinando já tinha terminado, já tinha acabado, ele foi dar uma volta em carro aberto com sua esposa. Foi o momento em que esse integrante, né, dessa organização Mão Negra atacou, matando Francisco Ferdinando e sua esposa, tá? Então isso foi um momento crucial, né? Foi um momento assim bastante, né, importante para de fato a Primeira Guerra começar, tá ok? Foi aquela gota d'água, né, que fez tudo transbordar, tá certo? Bom, então assim, houve um sistema de alianças, tá, gente? É aquilo, o inimigo do meu inimigo acaba se tornando o meu amigo, né? Então, nesses momentos, alianças foram formadas, né, para justamente se ter acordos, né, tanto políticos como militar e principalmente financeiro, porque não é de qualquer maneira você começa uma guerra, apesar de que, como eu iniciei falando, foi uma guerra que ninguém esperava que fosse durar 4 anos, né?
Então, assim, já era um momento que houve esse atentado e, consequentemente, houve todo, né, consequências desse atentado, né? E tensões estavam, né, no ar, faíscas para todo lado. E os acordos foram começando a se formar, né? Aliados começaram a se unir para, de fato, começar a guerra, né? O efeito dominó já começou, né? Então, assim, nesse momento, iniciou dois blocos, né, de alianças. Do lado tinha a aliança, a Tríplice Aliança, né, que ficou formada como Alemanha, Itália e Áustria. Do outro lado tinha a Tríplice Entente, que ficou Rússia, França e Inglaterra, tá ok? Então foram os dois blocos, né, que a, a Europa ela foi dividida. Eles começaram a guerra diretamente, mas isso não quer dizer que as suas colônias não dessem apoio a eles, tá bom? Então, os blocos de alianças começaram nesse momento, tá bom? Depois desse efeito dominó, logo após a morte de Ferdinando. Parece novela mexicana. Bom, por conta de uma guerra longa, né, houve algumas dinâmicas, né, algumas fases da guerra. A primeira fase foi a guerra de movimento. Foi quando as tropas elas conseguiram se movimentar rapidamente, tá? Então ficou conhecida essa primeira fase como uma guerra de movimento, tá? Tropas ficou nessas características, tá? Quando as tropas elas começaram a se movimentar rapidamente, tá? Se deslocar rapidamente no campo de batalha, tá? Então, assim, outra fase, né, dessa guerra foi a guerra de trincheiras, tá? Essa fase de guerra de trincheiras ela durou mais de um ano, tá? A guerra de movimento durou apenas alguns meses, acho que uns 2 ou 3 meses que durou e acabou logo, tá? Essa guerra de trincheiras demorou um pouquinho mais de ano. Tá? Basicamente, gente, essas guerras de trincheiras, essas valas, como vocês bem podem ver nessa imagem, que os soldados cavavam para justamente atacarem ou se defenderem. Mas foi um momento, gente, como eu falei, foi essa fase uma das fases que mais demorou, onde que foi mais revelada, além do horror da guerra, né, de muita gente morrendo, né, de muita destruição, houve também a questão, gente, das tropas começarem a sentir na pele o efeito da falta do dinheiro, né, da falta dos recursos para se manter uma guerra, tá? Eles começaram a sentir esse efeito, porque foi quando eles começaram também a se sentir exaustos, tá? Porque era muito tempo no local, era muito tempo atacando e se defendendo. Então, por conta disso, houve a questão da exaustão física, psicológica e emocional desses soldados, tá bom? Todos eles estavam sofrendo também nesse sentido, tá bom? É claro que, gente, ver destruição e ver muitas mortes
acaba afetando também, né, as outras áreas da pessoa, tá ok? Bom, aí a questão do ano da reviravolta a gente vai ver agora. O ano da reviravolta já foi em 1917. Foi quando houve um sério conflito entre a Alemanha e os Estados Unidos, tá? Eles tiveram um conflito muito forte, né, quando a Alemanha afundou alguns navios da, é, dos Estados Unidos. E por conta disso, tá, os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha. Detalhe, né, detalhe, a Alemanha, aliás, os Estados Unidos, enquanto começava a guerra, ele começou também a se preparar, tá, por fora. Ele dava aquele apoio, né, a alguns aliados na Europa, mas assim, enquanto eles estavam, né, na exaustão, no caso os países europeus já estavam na exaustão, já estavam nos limites economicamente falando, e eles entraram nesse momento, tá, com gás todo e com verba, digamos assim, para investir nesse momento, tá? Bom, a entrada dos Estados Unidos foi muito importante nesse momento, tá? Por conta disso, né? E detalhe, havia um avanço em relação à tecnologia, tá? Inclusive militar. E por conta desse apoio que os Estados Unidos deu, né? A, a Tríplice Entente ela acabou ganhando, tá? Só que por outro lado, não houve só essa entrada, houve uma saída, uma baixa, né? Ah, também nesse mesmo ano, a Rússia ela saiu da guerra, né? Ela já estava com muitos problemas econômicos, muitos problemas sociais por conta, né, dessa crise econômica que a guerra proporcionou ao país. E chegou num momento entre a Rússia ou se mantinha na guerra ou ela cuidava do seu país. Neste mesmo ano aconteceu a Revolução Russa. Então vocês imaginam, né? Sem dinheiro e com uma revolução acontecendo no país, eles tiveram que optar em sair da guerra, tá? Por conta desses problemas internos, tá bom? Que aconteceu na Rússia. Então, assim, houve essa baixa, mas também os Estados Unidos entrou com força total e por conta disso a Tríplice Entente acabou ganhando. Bom, o final da guerra. A questão do final da guerra, ela foi totalmente devastador, tá? Lógico, houve algumas tentativas de tratado de paz, né, ou de acordo de paz, porém não deu certo, tá? As últimas tentativas de acordo foi justamente o Tratado de Versalhes, tá? O Tratado de Versalhes ele foi crucial para esse fim de guerra, tá? Só que assim ele impôs várias situações à Alemanha, né? Aqui nesse slide vocês podem bem perceber a questão desses, desse acordo. Aqui fala assim, assinado em 28 de junho de 1919, o Tratado de Versalhes foi um acordo de paz assinado pelos países europeus, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Nesse tratado, a Alemanha assumiu a responsabilidade pelo conflito mundial, comprometendo-se a cumprir uma série de exigências políticas, econômicas e militares. Estas exigências foram impostas à Alemanha pelas
nações vencedoras da Primeira Guerra, principalmente Inglaterra e França, né? Em 10 de janeiro de 1920, a recém-criada Liga das Nações, que ficou posteriormente conhecida como a ONU, né? Ela retificou esse tratado. Bom, gente, agora vocês imaginem, né? Vocês sabem muito bem como a Europa, no geral, ficou depois da guerra. Totalmente destruída, né? Arrasada. Aí, no segundo ponto, eu coloquei como, digamos assim, esse resultado da guerra, né? 10 milhões de mortos, com certeza milhões de pessoas também psicologicamente falando com problemas, né? Os que conseguiram sobreviver à guerra com certeza ficaram com problemas psicológicos graves, né? Fora que campos e cidades totalmente destruídos, né? Totalmente devastados. Então vocês imaginem, incluindo a Alemanha, né? Vocês imaginem a Alemanha tendo que assumir tudo isso, né? Tendo que assumir toda essa exigência, né? E, bom, se por um lado a Europa ela estava totalmente quebrada, né, em todos os sentidos possíveis, né, economicamente falando, socialmente falando, né, por outro lado, os Estados Unidos ele conseguiu, digamos, subir mais um patamar, né, para a posição de grande potência mundial, tá? Bom, posteriormente a gente vai ver sobre a questão de a fase entre guerras, né? A gente vai perceber que os Estados Unidos ele foi um grande banco mundial, né? Ele conseguiu pegar esse momento de calamidade, né, europeu para se beneficiar ainda mais, né, em relação à, à questão do mundial, né? Então a gente vai ver isso posteriormente, tá ok? E com isso é só, tá? Estudem, revejam o conteúdo, tá? Vai estar sendo enviado para vocês uma atividade, um questionário para vocês fazerem em relação a esse conteúdo. Então façam, tá? Façam esse conteúdo, essa atividade, tá? Que vai ajudar muito vocês para a realização da prova, tá certo? Então, com isso, eu me despeço. Até a próxima.